nossa barca para 2026? Agora que a temporada terminou, dá pra gente poder pensar quais jogadores do elenco a gente quer que permaneçam e quais a gente não quer ver nunca mais. A gente vai fazer essa brincadeira aqui hoje. Tenho medo desse vídeo ser um pouco comprometedor e no final do ano eu me arrepender dessas escolhas? Tenho, mas a gente tá aqui pra dar a cara a tapa também. Então bora pra brincadeira. Fica à vontade pra deixar aí nos comentários qual seria a sua barca, mas acompanha aqui que eu vou colocar na tela a lista desse elenco e vou comentando aqui cada caso que eu faria se eu fosse a presidenta do Fluminense. Com a lista na tela, vou tampar aqui alguns nomes de início só pra explicar como essa brincadeira vai funcionar, tá? Mas preciso começar agradecendo o Murico que mandou a listagem pra gente. Muito obrigada, Murico. O Murico é membro aqui do canal, participa sempre do chat das lives e ele mandou essa lista pra gente que vai funcionar assim. De verde eu vou colocar os jogadores que eu quero que fiquem no Fluminense. De azul, os que eu acho que o Fluminense poderia emprestar pra dar ali uma rodagem antes de voltar pra cá e ter oportunidade. De amarelos, que eu gostaria que o Fluminense tentasse vender. E de vermelhos, pelo amor de Deus, tira esse garoto, tira esse cara daqui, porque eu não aguento mais ver a cara desse cidadão. E aí eu preciso dar um alerta, porque aqui tá chovendo pra caramba, talvez em algum momento a luz pisque, mas dando pra gravar eu vou continuar gravando sem luz mesmo, tá? Mas então me coloquei aqui no lugar da legenda pra que vocês consigam ver o elenco completo. Antes de dar sequência eu preciso pedir pra quem tá chegando aqui já dar aquela moral no like. E a gente vai abrir falando do homem, né, do nosso querido Fábio. E assim, Fábio, não tem discussão, galera. Ah, mas o Fábio tá ficando mais lento. Mas o Fábio tá ficando mais velho. Gente, assim, desculpa. Não dá pra mandar o Fábio embora agora ainda. Talvez no final de 2026 a gente realmente precisa encerrar o ciclo do Fábio, apesar de que parece que o homem vai conseguir jogar até os 50 anos, né? Mas, por enquanto, manteria Fábio pra 2026, sem sombra de dúvidas. Samuel Xavier. Aqui a gente tem uma questão. Acho que pra 2026, eu fui até dar uma olhada nesses contratos antes de começar a fazer esse vídeo. Acho que pra 2026 ainda dá pra pensar em Samuel Xavier, mas assim, pra mim a gente vai pensar em Samuel Xavier já pensando em um fim de ciclo, já pensando em dar uma sequência. Gostaria, pelo menos, que o Fluminense fizesse isso, pro Júlio Fidelis poder pegar essa cancha, já começar a disputar a titularidade ali, porque eu acho que o Samuel, ao longo da temporada, vai acabar precisando realmente de um banco. É um jogador que tem muita qualidade, mas fisicamente ele já não consegue ocupar os dois lados do campo, defesa e ataque, como ele ocupava em 22 e 23. Então eu acho que ainda dá pra gente ter Samuel Xavier em 2026, mas já pensando em um fim do ciclo do Samuel Xavier aqui no Fluminense. Thiago Silva. É óbvio que eu gostaria de contar com o Thiago Silva pro ano que vem. Mas assim, ele já falou que quer ir embora e eu já aceitei essa situação. É ruim, é difícil, é duro, mas se ele quer ir embora, né, abraço, Thiago, muito obrigada, foi muito bom enquanto esteve aqui, mas não tenho mais o que fazer. Com relação ao Ignacio, acho que tem uma galera que tem uma expectativa muito alta no Ignacio. Eu acho que as minhas expectativas já foram maiores, hoje não é tão grande assim. É um cara que tem algumas questões de lesão, mas eu ainda manteria. Eu acho que pra ser reserva nesse elenco, dá pra ser, né, não é o cara mais seguro. Ai, vou até copiar daqui. Eu vou tentar fazer esse vídeo sem cortes, tá, galera? Então, enfim, vocês viram que eu errei ali na hora de colocar. Vou pegar aqui onde dá menos trabalho. Mas acho que dá pra manter o Ignacio aqui no Fluminense. Facundo Bernal. Essa era uma grande dúvida que eu tinha, assim, porque o Bernal, em algum momento dessa temporada, ele ficou mais no banco do que outra coisa. Mas assim, cara, é impressionante. O último jogo do Bernal, que foi na partida contra o Vasco, acho que me deu uma expectativa de que o Bernal, com mais rodagem, pode ainda ser útil para esse elenco. Então, assim, é um jogador que tem mercado, que se não for da ideia do Zubeldia utilizar o Bernal, talvez eu tentaria vender, mas ainda deu uma renovada aqui nas expectativas. Eu acho o Bernal um pouco estabanado, mas acho que isso pode ser trabalhado. Tenho receio de mudar de ideia, mas acho que dá pra manter o Facundo Bernal sim. E aqui talvez a gente vai entrar no que seria o primeiro polêmico da brincadeira, que é o René. Acho que tem uma galera de saco cheio do René. Eu não acho o René essa draga toda, tá? Não é o lateral dos meus sonhos, mas ao mesmo tempo também não acho o lateral dos meus pesadelos, também não. Eu acho que dá pra manter o René aqui. E é isso, assim,
Seria legal se a gente, de repente, tivesse um Léo Jansen ganhando uma oportunidade, correndo ali por fora para poder disputar pro René e ter o René só como um cara experiente no elenco a hora que precisasse. Acho que seria bacana poder pensar numa temporada assim, mas eu não vejo o René com o mercado, não, como eu falei, não é o lateral dos meus pesadelos, eu manteria. E aqui, né, dele, Soteldo. Cara, o Soteldo, eu daria adeus. Eu sei que nessa reta final ali da Copa do Brasil, a reta final do Campeonato Brasileiro, essas últimas rodadas de Copa do Brasil, seu último mata-mata da Copa do Brasil, eu tive uma expectativa, fiquei soteudizada, mas a verdade do Soteldo é essa aí, galera. O cara até tem qualidade, mas fisicamente não rende. Eu animei 3 jogos, ele me animou e já tá lesionado de novo, então assim... Honestamente, eu acho muito difícil ele conseguir ter uma sequência para render aqui no Fluminense. Não acho que é um cara que o Fluminense vai conseguir vender, vai conseguir emprestar, nem nada do tipo. Eu, honestamente, se eu pudesse escolher, eu não veria Soteldo pro ano que vem, porque é isso, assim, beleza, tem qualidade, poderia render mais até se tivesse físico, mas não tem físico, então, assim, não tem o que fazer. Sobre Martinelli, acho que existe uma possibilidade de a gente ter que se despedir do Martinelli nessa temporada, porque o Martinelli fez uma temporada realmente muito boa, mas eu manteria o Martinelli enquanto eu pudesse, tá? A não ser que seja uma proposta absurda da Europa também, que eu não venderia Martinelli pra ninguém aqui no Brasil. A não ser que seja uma proposta absurda da Europa, eu não venderia o Martinelli, porque eu acho que vai ser uma reposição muito difícil de fazer. Mesmo o Facundo Bernal ficando aqui, não sei se ele tem essa cancha toda ainda para poder assumir a responsabilidade que o Martinelli tem hoje nesse meio campo. Fez uma temporada 2025 muito boa. Eu defendi Martinelli no final de 2024, apesar da temporada 2024 dele ter sido ruim, e termino esse ano sem me arrepender da minha defesa ao Martinelli. Agora, Everaldo, assim... Vou dar uma opinião aqui com relação ao Everaldo. Eu acho que o Everaldo, se ele fosse banco desse time, se ele fosse terceiro reserva desse time, ele até poderia render. Mas a verdade é, o 2025... Peraí, não vou colocar a listinha vermelha, vou colocar isso aqui. O 2025 do Everaldo é ruim, não tem jeito. Eu não acho que vai ser um jogador que o Fluminense vai conseguir vender justamente pelo ano que ele teve. Eu tentaria emprestar o Everaldo. O contrato dele não é longo, vai até o final de 2026. Então, de repente, eu tentaria emprestar nesse primeiro semestre. E aí, enfim, torcer para ele dar certo em um outro clube. E, de repente, esse clube assume ele quando ele ficar aí disponível. Eu tentaria algo assim nesse sentido, mas Everaldo acho que aqui não dá. Mas eu vou colocar um empréstimo, porque... O contrato dele vai até só o final de 2026, eu acho que o empréstimo, de repente, só de tirar o salário do Everaldo daqui, eu acho que dá pra fazer. O Everaldo é aquele cara que, tipo assim, eu não tenho o ranço de não conseguir olhar pra cara dele, então eu não vou colocar um adeus, tá ligado? Mas eu tentaria um empréstimo, porque eu acho que não tem... Não dá pra continuar aqui. E a gente vai pra talvez uma outra polêmica, que é Paulo Henrique Ganso. Por quê? Na minha concepção... Ai, difícil essa. Eu acho que alguns jogadores do ciclo de 2026, de 2023, na verdade, eles talvez já estejam muito acomodados aqui. Então o Ganso era um cara que, com a chegada do Lúcio Acosta tendo assumido ali a responsabilidade, eu acho que era um cara que eu tentaria negociar ali com o Santos. Eu não acho que a gente conseguiria vender, eu não sei se o Santos pagaria uma transferência, bem que o Santos tá querendo o Gabriel Barbosa, né? Aí, de repente, volta lá, Neymar, Gabriel Barbosa, e aí agora o Ganso voltando com o Neymar. De repente pode dar certo, não pode? Eu confesso que, assim... Posso me arrepender disso? Posso. Mas eu encerraria o ciclo do Ganso aqui. Eu vou colocar um tentar vender, porque, enfim, né? A gente sabe que todo ano o Santos tem interesse em repatriar, não acho que seja bem o termo certo, mas tem o interesse de levar o Ganso de volta. Talvez algumas pessoas, os gansistas, fiquem um pouco chateados comigo, mas eu acho que é um cara talvez um pouco caro pra gente poder manter
por muito mais tempo no banco. E, de novo, assim, acho que faz parte desse ciclo de 2023 que a gente vai ter que encerrar. Se o Ganso fosse titular dessa equipe, talvez eu faria igual o Samuel Xavier. Manteria como titular, mas já sabendo que a gente ia ter que encerrar esse ciclo no fim do ano. Como hoje ele não é titular dessa equipe, enfim, acho que vou levar alguns hates por esse comentário, mas eu tentaria negociar, de repente, ele com o Santos e é isso. O Keno, olha, defendi a permanência do Keno, mas assim, me arrependo, acho que o Keno realmente não dá mais. Daria adeus pro Keno, tentaria, se o Santa Cruz quiser, volta lá, Keno pro Santa Cruz. Já tentar deixar isso aqui bonitinho. Volta lá, Keno pro Santa Cruz, tentaria algo nesse sentido, mas assim, claramente não dá mais, ainda que eu acho que tenha mais qualidade que alguns dos nossos pontas, porque tecnicamente o Keno tem qualidade, mas não rende mais em campo. Acho que é um pouco a situação do Soteldo, com a diferença de que o Keno, eu defendi a permanência dele para 2025, mas não defendi a renovação dele até o final de 2026. Mas o Fluminense renovou até o final de 2026. Essa é a verdade. Com relação ao Gabriel Fuentes, também tentaria vender. E aí, assim, aqui, não é que eu não acredito que ele não tenha condições nenhuma de render e tudo mais, mas, assim, pra mim tá claro que o Zubeldia não conta com o Gabriel Fuentes, e o Zubeldia agora é técnico do Fluminense, é um jogador novo, é um jogador que tem contrato até 2028, e, assim, se o nosso técnico não conta com ele, não adianta manter ele aqui, eu acho que no banco do jeito que ele tá. Pra ele ser... Ele nem reserva do René tem sido, eu tentaria vender. Não manteria aqui no elenco, não. E aqui vai a outra polêmica que eu sei que vão querer me linchar. Mas assim, se tem um jogador que eu faço questão que se aposente aqui, é o Germancano. Então, sim, eu quero que o Germancano fique pra 2026, mas assim, banco de luxo, tá ligado? Não quero o Germán como titular, não quero o Germán como peça essencial. Só realmente aquele cara ali, último ano do Germán, vamos aposentar ele, vamos deixar ele aqui bonitinho, entrando aí em algum jogo no segundo tempo e tal, só pra colocar ali a bola pra dentro, fazer a gente fazer o L, gritar, zoar vascaíno e afins. Eu manteria o Germancano porque o Germán, pra mim, não tem como... Não consigo imaginar o Germán se aposentando em outro lugar. Galera falando dele voltar pra Colômbia, sem condições, assim, pra mim, manteria o Germán. Nonato, acho que é outra polêmica. Muita gente gostaria da saída do Nonato. Eu acho que o Nonato, pra ser reserva aqui, dá pra continuar. O Fluminense acabou de renovar o contrato. Não acho que, assim, adianta procurar outro volante. Acho que dá pra ter o Nonato como reserva. E, enfim, se for pra subir alguém, suba alguém da base. Agustin Canóbio. Apesar de eu ter as minhas críticas ao Canóbio, eu acho ainda que é um jogador útil pro elenco. Eu não sei se eu manteria Canóbio como titular na próxima temporada. Mas, assim, é uma peça que pra mim faz sentido continuar no elenco. Ainda que eu ache um atacante que tem as suas limitações quando chega lá na frente. Sobre Lescano, né? Acho que a gente vai entrar na sequência, né? Lescano e Lavega. Acho que tem uma galera que acredita que os garotos não podem render nada. Eu acho que o Fluminense fez um investimento caro nos dois. Eu sei lá, assim, essa ideia de tentar emprestar os garotos, eu tentaria dar rodagem aqui nessa próxima temporada. Eu já falei em encerrar com o Ganso, né? Então eu tentaria dar rodagem para os dois no ano que vem. O Lescano sendo reserva realmente do Lúcio Acosta e entrando. Não acho que faça sentido pelo dinheiro que o Fluminense investiu no Lescano emprestar. E o Lavega me deu muita expectativa naquele jogo contra o Vitória. Eu até hoje não consigo entender exatamente por que ele não tem entrado. Então é isso, assim. Eu manteria Lavega. Acho que vai ter gente que vai querer cortar, vai ter gente que vai querer emprestar. Mas eu acho que é um jogador que ficou meio evidente, assim, ali naquele jogo contra o Vitória, que ele pode render. Então eu manteria aqui, eu não emprestaria, não. Não tentaria dar rodagem em outro clube, não. Igor Rabelo. Cara, aí tá, assim, uma incógnita. Eu acho que o Fluminense não fazia sentido o Fluminense trazer o Igor Rabelo. Caraca, eu não faço ideia do que fazer com o Igor Rabelo, galera. Eu não sei se eu deixo pro banco, porque, assim, pra mim, o Freitas eu tentaria vender. O Igor Rabelo, acho que a gente não consegue vender, acho que a gente não consegue emprestar.
também não é um cara que eu tenho ódio a ponto de falar assim, dá adeus. Ele nem fez nada aqui. E assim, nem pode dizer que é culpa dele, né? O cara chegou pra jogar o Campeonato Brasileiro e também não foi colocado em campo. Ou pelo menos foi colocado muito pouco. Então, assim, vou arriscar aqui. Tinha que ter uma opção, não faço ideia. Murico, próximo ano coloca uma opção pra gente, não faço ideia, porque assim, é um pouco a situação do Igor Rabelo, mas eu talvez manteria o Igor Rabelo como reserva. Pra mim, o Fluminense tem que contratar 2 zagueiros titulares, então acho que eu manteria o Igor Rabelo como reserva e tentaria vender o Freitas, porque assim, pô, galera, eu sei que o Freitas foi titular o ano inteiro, mas assim, porra, zero condições. Se for pra eu escolher pra ficar no banco, eu não sei se eu gostaria do Freitas no banco também. É um cara que, assim, mesmo sendo titular, eu acho que o único momento que ele passou segurança foi na formação com 3 zagueiros durante o Mundial. Então eu não manteria. E outro que eu tentaria vender é o Guga também. Eu não sei se o Guga é o caso de, tipo, não aguento mais ver aqui, a ponto de eu colocar um adeus, mas eu tentaria vender o Guga. É um jogador novo, é um jogador que eu acho que ainda tem mercado. Eu fico bolada que o Fluminense renovou o contrato por 4 anos com o Guga, mas eu tentaria vender. Cara, Manuel, é fim de ciclo realmente. Eu não tenho ranço do Manuel, assim, mas o adeus é porque eu acho que realmente não cabe mais. Eu não sei se tem espaço pro Fluminense negociar, mas também já tá em fim de contrato, então não precisa dar muita explicação, né? Acho que é adeus. Marcelo Pitaluga. Eu acho que eu tentaria emprestar o Pitaluga, galera. Assim, o Fluminense tem o Fábio, tem o Vitor Eudes, que é quem assume a responsabilidade do Fábio, e o terceiro, o goleiro, normalmente é um cara que nunca entra em campo. Acho que principalmente quando você tem um cara de alta performance e que, assim, graças a Deus, o Papai do Céu protege muito ali o Fábio não é um cara de se lesionar e tal. Foi o único jogador que acho que jogou todos os minutos do Campeonato Brasileiro. Confio ainda que Fábio vai ter condições de ter essa sequência. Então, eu acho que eu emprestaria o Pitaluga para algum clube aqui do Brasil, para ele ter rodagem aqui no futebol brasileiro. E aí, de repente, quando o Fábio se aposentar, a gente vê o que dá para fazer com o Pitaluga, se ele pode assumir. Eu acho difícil, talvez ele se desenvolver a ponto de assumir a responsabilidade do Fábio, porque eu acho que isso vai ser uma coisa que a gente ainda não tá preparado para lidar a hora que o Fábio se aposentar. Mas, de repente, ele... beleza, desenvolveu em um outro clube e tem condições de assumir a reserva do titular do Fluminense, que a gente não sabe quem vai ser depois que o Fábio sair. O Vitor Eudes eu não tenho tanta essa expectativa, mas eu acho que pra ser reserva do Fábio em 2026 eu manteria o Vitor Eudes e emprestaria o Pitaluga pra de repente ele ter rodagem antes de voltar pra cá. Não tentaria vender porque, gente, ele veio pra cá de graça, então assim, eu acho que talvez de mercado pra vender não tenha. Mas empréstimo, de repente, pra algum clube que esteja subindo pra Série A... algum clube da Série B também, de repente se for o caso para ser titular, eu acho que valeria. Sobre Riquelme e Felipe, eu quero que fique, assim, não tenho muita dúvida. Troca o Riquelme e Felipe no Nino, não faria isso, eu acho que, tipo, eu não sei o quanto o Riquelme e Felipe vai desenvolver para ser vendido, mas eu acho que ele tem espaço para desenvolver e acho que ele tem espaço para fazer uma boa venda, então eu não trocaria Riquelme e Felipe no Nino, eu tentaria trazer o Nino sem depender de uma troca com o Riquelme e Felipe, e tentaria desenvolver para que depois, para que ele renda no profissional e de repente seja vendido no ano que vem por uma quantia significativa. Thiago Santos, tá? Tá aí um dos arrependimentos. É um jogador que eu defendi a permanência para 2026. Para mim, assim, tirando o Thiago Silva, acho que 2024 a zaga do Fluminense, na verdade, defende a permanência dele para 2025. Mas eu acho que tirando o Thiago Silva, acho que em 2024, que foi uma lástima, a zaga, a defesa como um todo, acho que o Thiago Silva até segurou ali o problema, mas assim, achei que valia continuar para 2025, 2025 foi uma grande decepção, e aí eu acho que entra nesse ciclo de jogadores de 2023 que vale a pena a gente encerrar. Santiago Moreno. Cara, eu espero que fique, né? Espero que tenha alguma sequência, espero que seja aproveitado em 2000... eu vou pegar outra. Acho que a outra vai caber aqui. Espero que seja aproveitado em 2026, porque o Fluminense investiu uma grana, contratou no meio do ano. Não acho que ele vá substituir o que foi John Arias aqui, não. Mas eu acho que, assim... entra talvez naquela mesma questão Lescano e Lavega.
Nesse caso a gente viu muito pouco, o que viu foi bastante desagradável. De novo, gostaria que tivesse a opção, não faço ideia. Eu acho que ele precisa ficar para ter rodagem e a gente poder ter alguma conclusão, de fato, com relação a ele, porque se for pra falar, não, mas pelo que eu já vi é bagre. Eu cheguei... Primeiro jogo do Lúcio Costa. Veio alguém no chat da live falar que era bagre. Acho que depois a pessoa se arrependeu. Então, assim, acho que não dá pra cravar nada ainda sobre, então ficaria, né? Lúcio Costa, não tenho a menor dúvida, pra mim fica, e eu acho que assim... Ai, tenho medo dessas afirmações, mas assim, acho que o ano de 2026 promete ser ainda melhor do que foi o ano de 2025, perdão. Nossa, eu tô perdida nos anos, né? Hércules é titular e pra mim vai continuar sendo titular. Não tenho dúvidas com relação a Hércules. Engraçado que aí talvez pensando, Martinelli, Hércules e Bernal talvez realmente não faria muito sentido o Nonato seguir. Mas enfim... Eu ainda acho que dá pra jogar no 4-4-2. Eu não sei se o Zubeldia vai utilizar essa formação, mas é uma formação que eu gostaria. Então, assim, ter quatro volantes experientes não é algo que me incomoda, não. Então, enfim. Acho que eu vou manter desse jeito aqui que tá. Não vou mudar nada, não. Mas já me questionei um pouquinho mais com relação ali a Nonato ou Bernal. Lima. Tentaria vender. Eu acho que é um cara que ainda tem mercado. Defendia a sequência do Lima aqui. 2025 do Lima não foi bom. Não acho um jogador... Eu não consigo colocar um adeus assim, tipo, meu Deus, tem que se desfazer do Lima de qualquer jeito. Não é um jogador que eu tenho raiva, não é um jogador que eu tenho ranço. Acho que é um jogador que, enfim, foi importante. Eu acho que ele joga melhor nas pontas, mas eu não sei se ele vai ter espaço nas pontas desse ano. Eu acho que o Fluminense precisa contratar pontas titulares, eu acho que pontas reservas a gente já tem. Então eu tentaria vender o Lima, acho que também seria um jogador que a gente poderia encerrar o ciclo. Não tenho raiva, não tenho ranço, não acho uma peça inútil, como a galera acha, mas eu acho que também é outro jogador que a gente poderia encerrar o ciclo com ele e tentar vender porque ainda tem mercado. E aí a gente talvez em outra questão polêmica para algumas pessoas, mas eu tentaria vender o Serna. Pra mim, o Serna é um cara que, de vez em quando, dá umas sortes, assim, meio bizarras, mas eu não manteria no elenco. Eu acho que é um atacante que tem número pra ser vendido, acho que tem scout. O empresário dele vive falando que vai vender pra A, X, B, que tem clube da Argentina interessado, clube da Colômbia. Então eu aproveitaria que ele teve um ano ali com um scout positivo e tentaria vender, mas não vejo sentido na permanência de Serna para 2026. Eu prefiro, por exemplo, manter o Canóbio e ter aí um La Vega para dar oportunidade e vender o Kevin Serna, que eu acho que ainda dá para fazer um dinheiro com ele. Mas é isso, assim, eu acho o Serna mais limitado do que o Canóbio. Não manteria o Serna para 2026. Caraca, peço perdão aí pelas embolações 25, 26 e 24, porque tá difícil aqui. Mas é isso, assim, não é um adeus, porque acho que não faz sentido a gente investir o dinheiro. É um cara que tem números, então acho que tem que tentar vender. Mas eu não manteria, não faço questão de manter. Para 2026, não. Otávio, eu tô na dúvida aqui entre o adeus ou tentar vender. Cara, com essa quantidade de volante não faz sentido manter o Otávio. Então, assim, adeus, assim. Tenta vender, tenta negociar. Não acho o Otávio também, não tem esse ranço todo que a galera tem e tal. Meu Deus, não consigo mais olhar pra cara do Otávio. Não acho que é um jogador que as últimas vezes que entrou em campo foi tão mal. Mas, assim, cara, a gente já tem, acho que, volante suficiente pra poder lidar aqui. E acho que qualquer espaço extra tem que ser para o jogador da base. Então, assim, não faz sentido manter o Otávio, lesão e tal. Não tenho raiva, não tenho ódio. Mas não sei se dá para vender, não sei se dá para emprestar. Então, se ele falar assim, vamos fazer uma rescisão de contrato que eu arrumei um clube para ir, tchau e beijo. Não precisa nem tentar ganhar dinheiro, sabe? Só corrige o erro, que foi talvez ter trazido o Otávio. Vitor Eudes é o que eu falei, eu acho que manteria ele como reserva do Fábio para essa temporada. Vou pegar aqui que vai tudo também certinho. Acho que o Vitor Eudes eu manteria como reserva.
Por conta disso, assim, não tem expectativa de que ele vá assumir a saída do Fábio pós, mas de repente eu manteria o Vitor Eudes como reserva, pegava um jogador da base para ser o terceiro e emprestava o Pitaluga para ver se ele consegue render a ponto de, sei lá, em algum momento ser reserva de alguém aqui. E manteria o Vitor Eudes e só tentaria talvez contratar algum volante, igual a galera tava falando do Brasão, por exemplo, de repente no meio do ano, já preparando ali para os possíveis últimos 6 meses do Fábio, né? Eu achava que o Fábio encerraria 2025 e fecharia contrato. Agora, pra mim, já vai caber até 2026. Vai que chega final de 2026 e a gente percebe que ainda dá condições de o Fábio jogar até 2027. Acho um pouco difícil, tá? Mas, quem sabe? E aqui, ó, fiquei empolgada. Achei que renderia com o Renato. Achei que, né, diferente. O estilo do Renato fosse ele casar com o John Kennedy, mas a verdade é que o retorno do John Kennedy foi uma grande decepção. E aí, assim, eu acho até que o John Kennedy tem margem pra tentar vender, tem margem pra tentar emprestar, mas aí, assim, zero paciência pra John Kennedy. Eu realmente daria um adeus. Eu acho que, assim, é um ciclo que a gente precisa encerrar esse ciclo dentro do coração também. Muito querido e tal, em algum momento. Mas, assim, acho que esse não dá mais. É tipo, arrumei outro clube. Eu até acho que nem daria pra desfazer de graça, não, porque, enfim, foi muita grana, mas é aquilo também. Precisa. Esse não é nem, acho que dá pra encerrar ciclo. É assim, não dá pra continuar. Eu acho que é um pouco isso. E, assim, ficou assim. Até que não foi uma barca muito grande, né? Deixa eu ver quantos. Vou ver quantos jogadores eu coloquei aqui pra sair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acho que 15 do elenco de 33 eu acho até que é uma barca considerável, né? Porque é quase metade do elenco. Mas, enfim, seria dentro desses termos, assim. Alguns se... por exemplo... tipo aqui. Eu tentaria encerrar alguns ciclos. Mas se tentar vender e não der, ficar aqui não é um absurdo. Os que eu realmente não dá realmente pra ficar, seria de vermelho. E aí, é claro, né, dentro desse 15, o Thiago Silva, ele entra só pelo fato de que ele quer sair e aí não tem mais o que fazer, né? Mas eu prefiro, nossa, seria um sonho realmente ter uma zaga de Thiago Silva e Nino pra temporada 2026, mas não vai acontecer, né? A gente já sabe disso. Deixa aí nos comentários, fica aí à vontade pra cornetar com respeito, tá? Corneta com respeito, não enche meu saco também não. E é isso. Esse foi o nosso vídeo. Antes de encerrar, eu não posso esquecer de agradecer aos membros do Plano Completamente Dominados. Muito obrigada a Raquel Santana, Vitor Matos, Emerson Monteiro, Vitor Moraes, Andrei Morgan e Luísa Marujo pelo apoio que vocês dão sempre aqui ao canal. Chegou aqui até o final, já gostou assim do canal, a ponto de, porra, eu quero ajudar a investir financeiramente nesse canal, quero fazer parte do grupo do WhatsApp. Olha aí no link que tá na descrição pra você ver os planos de membros que a gente tem. Tem plano baratinho, tem plano intermediário, tem o plano mais caro pra quem quer dar uma ajuda extra ao canal. Mas enfim, se você ainda assim não quiser ser membro, mas gostou de assistir esse vídeo, não esquece de se inscrever que a gente tá perto de alcançar os 18k. Será que a gente ainda consegue alcançar os 18k hoje? Falta tão pouquinho, eu queria que fosse a meta do dia. Mas 5 horas a gente se encontra na nossa live. Beijo no coração, saudações tricolores e até mais tarde.